Louvado seja o nome do Senhor, seja muito bem-vindo. Você que é nosso convidado, nosso sonho. Se você ainda não tem uma igreja evangélica, nós queremos ser a sua casa. Aí nós queremos que aqui você se sinta em casa. Aqui é a casa do Pai. Talvez você está vindo aqui poucas vezes, nós somos a igreja do abraço, irmão. Aqui a gente abraça bastante. Porque nós queremos que no céu nós vamos viver abraçando. E o primeiro abraço que eu quero ganhar lá na glória é do Senhor Jesus. Já pensou o dia que você chegar na glória e o Senhor Jesus for te abraçar e falar: vinde, meu filho, eu estava com saudade de você. Você crê que Jesus vai falar para você assim: meu sonho era dar esse abraço em você? Você vai chegar no céu e ele vai falar assim: eu estava com saudade de você. Esse é teu Deus que te ama, que tem um projeto lindo, maravilhoso na sua vida. Esse Deus, meu irmão, que não abre mão de você. Esse Deus que enviou o seu Filho, o único Filho dele, Jesus Cristo, para morrer na cruz por você. Ele não abre mão de você. A palavra do Senhor diz: ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não deve temer mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. O Senhor é contigo, o Senhor é contigo. E esse Deus tem nos transformado, esse Deus tem feito algo poderoso, irmãos. Eu poderia chamar aqui dezenas, talvez centenas de irmãos que tiveram as suas vidas transformadas. Queridão, eu cheguei aqui arrebentado, no fundo do poço. E esse Deus lindo e maravilhoso tem transformado a minha vida. Eu já dei testemunho aqui, queridão, que eu cheguei aqui um alcoólatra, um baterista numa banda de heavy metal, alguém que tentava suicídio. E Jesus Cristo entrou na minha vida e tem me transformado de glória em glória. E eu creio que muitas pessoas que entraram aqui, meu irmão, poderiam trazer aqui na frente para dar testemunho de transformação. De transformação, meu irmão, que Deus tem feito através dos nossos PGMs, nossos pequenos grupos, através do Veredas, através dos cursos da Universidade da Família, através da Escola do Discípulo, irmão, nos cultos aqui da igreja. Quantas pessoas sendo transformadas. Para um pouquinho, para refletir o quanto Deus já fez na sua vida. Você já parou para pensar? O quanto Deus... Volta um pouquinho no tempo. Eu estava ontem lá no PGM do Cadu e da Kate. Céu na terra, irmão. Céu na terra, festa caipira. Quase 40 pessoas lá na festa caipira. Cheio de convidados, cheio de pessoas não crentes lá ouvindo a palavra. E eu vi esse menino. Fica em pé, só um pouquinho, Cadu. Fica em pé. Fica em pé, uma salva de palmas para ele. Para Kate. Fica em pé. Irmãos, num culto como esse aqui, é difícil falar essa história. Eu vi esse menino aqui, ó, aceitando o Senhor Jesus, ajoelhado, arrebentado aqui, de um casamento desfeito, longe de casa, sofrendo no fundo do poço. E o Senhor Jesus entrou na vida dele, entrou na vida da esposa, o casamento deles foi restaurado. Hoje eles são líderes de PGM, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Pode sentar, queridão. Eu poderia chamar dezenas de pessoas aqui. Pessoas estão sendo transformadas pelo poder do Espírito Santo. Agora entenda isso. Nós somos transformados por Deus para sermos agentes de transformação na vida de outras pessoas. Não basta só eu ser transformado e guardar aquilo para mim mesmo. Eu preciso ser um agente de transformação. Entenda isso, queridão. Olha aqui para mim. Quando o Senhor Jesus entrou na sua vida, Ele tem trabalhado na sua vida e tem te transformado em sal e luz. Você, por onde você passar, você é sal e luz. Você pode repetir comigo e falar assim: eu sou sal, eu sou luz. Eu sou sal e eu sou luz. E você, nós precisamos ser sal e luz a partir da nossa casa. Então, queridão, só fazendo uma propaganda aqui rapidão. Primeiro final de semana de agosto, meu irmão, não fique fora. O Espírito Santo vai fazer algo poderoso aqui na igreja, na conferência da família. Se você não fez a sua inscrição, faça urgentemente, Deus vai agir. O pastor Paulo Cabral, um amigo meu, esteve pregando aqui no Multiplique, homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Tenho viajado com ele em vários estados do Brasil, pregando nos Multipliques. E Deus vai usar ele de maneira sobrenatural. E queridão, não fique fora. E traga alguém da sua família que ainda não conhece o Senhor Jesus, ou alguma família que você sabe que está destruída. E nós precisamos, irmãos, ser agente de transformação, sal e luz, a começar dentro de casa. Por isso, nessa tarde, nós queremos meditar nesse tema, que somos chamados por Deus para transformar o mundo. Somos chamados por Deus, meu querido, para transformar o mundo. E escuta aqui para mim, meu irmão.
Levanta tua mão assim, fala assim, ó. Eu quero, no poder do Espírito, na unção do Espírito, ser um agente de Deus para transformação do mundo. Deus vai te usar, queridão. Campo Grande está esperando, aguardando os homens e as mulheres de Deus cheios do Espírito Santo para transformar essa cidade. Lá na tua família, na tua rua, na tua vizinhança, no seu trabalho, por onde você passar, um homem ou mulher cheia de Deus vai ser agente de transformação de Deus nessa geração. Nós cremos nisso, estamos plantados aqui para sermos agentes de Deus, para transformar o mundo, transformar o nosso mundo, a nossa cidade, nossa nação e o mundo. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá no livro de Juízes, a partir do capítulo 6, são 3 capítulos que nós veremos nessa tarde. Você vai ficar com sua Bíblia aberta aí no livro de Juízes, porque nós vamos ver alguns versículos. Nós vamos estudar a história de Gideão. Gideão, meu irmão, um grande improvável também. Um homem que foi usado por Deus para libertar uma nação. Um homem que foi usado por Deus, um homem que teve um encontro com Deus e foi usado para transformar o mundo dele. Olha aqui para mim, irmão, em nome de Jesus. Da mesma forma que Deus usou Gideão, Deus quer levantar os Gideões nos dias de hoje, homens e mulheres, irmãos, que vão transformar o mundo. Você é chamado por Deus nessa tarde, meu irmão, porque Deus tem um projeto, um plano na sua vida e quer te usar para você transformar o mundo. Como Deus fez com Gideão, Deus quer fazer com você. E você vai ver na história de Gideão, meu irmão, que Gideão era baita de um improvável, baita de um cara, irmão, assim, difícil. Você vai conhecer na personalidade dele. Só para nós entendermos um pouquinho antes de lermos o texto, só para você se situar do contexto. Ali, Israel já tinha tomado posse da terra prometida. Moisés já tinha falecido, Josué já tinha entrado com Israel na terra prometida. Agora presta atenção. Quando eles entraram na terra prometida e Josué, ele ficou em idade avançada, Josué não preparou um sucessor. Alguém que liderasse Israel, como foi liderado por Moisés, como foi liderado por Josué, quando Josué não preparou. Eu quando percebi isso na história, estudando a palavra do Senhor, que Josué não preparou um sucessor, talvez foi o grande erro da vida dele. E a pergunta que a gente tem que fazer para nós, quem é o nosso sucessor? Quem que eu tenho preparado, discipulado, treinado, mentoreado, para me substituir quando eu partir daqui? Josué não fez isso. E por ele ser um líder, Israel pagou um preço muito alto. Em Juízes capítulo 2, versículo 10, tem um dos versículos mais tristes da palavra do Senhor, que diz o seguinte, que uma geração, ela morreu, e surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. Irmãos, isso dói, porque isso envolve os nossos filhos. Isso envolve, meu irmão, as pessoas que nós convivemos. Então a geração de Josué conheceu os grandes feitos de Deus. Só que quando aquela geração morreu, a próxima geração que veio não conhecia o Senhor. Por isso, querido, por isso que talvez o maior projeto que essa igreja tem aqui é o projeto Pais Discipuladores, onde nós estamos preparando a próxima geração para conhecer os grandes feitos de Deus. Não basta, meu irmão, nós conhecemos Deus nessa geração, nós precisamos levar o conhecimento da palavra do Senhor para as próximas gerações. E ali, no livro de Juízes, a partir de Josué, as próximas gerações não conheceram o Senhor. E aí, queridão, o que aconteceu? Aquelas gerações, aquelas pessoas, elas começaram a adorar os deuses daquelas nações. E aí, no livro de Juízes, há um ciclo vicioso, terrível, onde Israel peca, Deus permite a opressão dos inimigos, os inimigos destroem Israel, aí o povo se arrepende, clama a Deus, e Deus levanta o libertador, aí o libertador liberta o povo daquela nação, aí Israel fica na boa de novo, aí passa um tempo, Israel peca, e aí vem outra nação inimiga, oprime Israel, aí Israel se arrepende de novo, e aí manda o juiz, e vai esse processo, passaram séculos de vários juízes, libertadores, que libertaram Israel. Agora vamos prestar atenção, antes de nós lermos o texto. Irmão, será que isso acontece na nossa vida? Jesus Cristo entrou na sua vida, no seu coração, você experimentou essa graça. E aí, irmãos,
com o passar do tempo a gente vai se afastando da presença do Senhor, vai se esfriando na fé. E aí, meu irmão, Deus permite que muitas vezes a opressão bata lá na sua porta e te machuca. Aí você se arrepende, clama a Deus, aí Deus te liberta. Ei, querido, vamos quebrar esse ciclo vicioso em nome de Jesus. Deus quer que você, meu irmão, que você não fique igual a montanha-russa. Você já foi na montanha-russa? Você foi na montanha-russa, irmão? Você já foi? Quem já foi na montanha-russa aí? Olha, a maioria. Irmão, quem não foi é desesperador. Na minha lua de mel eu levei minha esposa. E aí ela nunca tinha ido na montanha-russa. E eu falei, vai na frente, amor, que é mais emocionante. E ela, nunca mais quis voltar na montanha-russa, irmão. Mas só que muitas vezes nós estamos assim na montanha-russa da fé, da vida cristã. Chega aqui no domingo, meu irmão, nós estamos lá em cima. Aí durante a semana, a gente vai lá embaixo. Deus quer mudar isso. Deus quer mudar isso na sua vida. Deus quer que você só cresça. Que você, meu irmão, só cresça em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Mas com Israel era assim. E aí no capítulo 6 era mais uma situação como essa. Israel tinha pecado. E Deus tinha permitido que os midianitas invadissem Israel. E os midianitas estavam há 7 anos saqueando Israel. Olha, irmão, você já imagine se o Brasil, uma nação inimiga, entrasse aqui no Brasil e durante 7 anos, destruindo as plantações, matando os animais, saqueando a riqueza do Brasil. Era uma grande tristeza que Israel vivia. E aí, o que Israel começou a fazer? Cavernas nos altos, para se esconder dos midianitas. Que situação terrível. Aí Deus envia um profeta, e o profeta fala sobre o pecado da nação. Aí Deus envia um anjo, que nós vamos ler o texto. E aí Deus levanta um homem chamado Gideão, para mudar essa história. E quando você olha para a história de Gideão, talvez você vai falar assim, puxa, muitas vezes essa história de Gideão lembra um pouco a minha história. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia ali em Juízes, capítulo 6, porque nós vamos ver nos capítulos 6, 7 e 8, os obstáculos que Gideão venceu para transformar o mundo dele. Irmão, olha aqui para mim, você vai fazer toda a diferença, você tem entendimento agora. Olha aqui para mim, irmão, preste bem atenção. Gideão venceu obstáculos para transformar o mundo dele. Olha aqui para mim, queridão, preste bem atenção. Gideão venceu obstáculos para transformar o mundo dele. Irmão, ei, querido, presta atenção no que eu vou dizer. O Espírito Santo diz para você transformar o seu mundo, para transformar a realidade que você está inserida, para nós transformarmos nossa cidade, você vai ter que vencer muitos obstáculos na sua vida. Ei, igreja do Senhor Jesus, palavra de sabedoria, palavra de exortação, de entendimento. Se nós quisermos verdadeiramente transformar nossa casa, nossa família, nossa cidade, a nação, o mundo, nós vamos precisar vencer muitos obstáculos na vida. Não adianta, irmão, a gente colocar os obstáculos debaixo do tapete. Não adianta, meu irmão, omitir os obstáculos, as lutas. As lutas vêm, as lutas aparecem na nossa vida, mas a mão do Senhor é sobre você, e Ele quer que você vença esses obstáculos. E é isso que nós queremos ver. Talvez você entrou aqui nessa tarde, meu irmão, passando muitas lutas, muitas dificuldades, muitos obstáculos. Essa palavra é para mim e para você. Porque a mão do Senhor quer capacitar a igreja dele a vencer as lutas, vencer os obstáculos, como Deus foi com Gideão, meu irmão, fazendo ele vencer as lutas dele. O Senhor é contigo e vai fazer você um vencedor em nome de Jesus. A igreja do Senhor Jesus é mais do que vencedora. Você é chamado por Deus para ser vencedor, mas tem obstáculo. Pedro, tem obstáculo. Thomas, tem obstáculo, tem luta, tem dificuldade no caminho. E nós precisamos aprender isso, que o próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nina, tem obstáculo, mas a mão do Senhor é sobre você. Creia nisso, igreja, creia nisso. Gideão passou por muitas lutas, mas ele venceu esses obstáculos. E nós queremos aprender com a experiência de Gideão, vencer 3 obstáculos. O primeiro obstáculo que ele venceu foi as desculpas. Fala assim comigo: eu preciso vencer as minhas desculpas. O segundo desafio dele, segundo obstáculo que ele venceu, diga assim: eu preciso vencer as minhas dúvidas. E o terceiro obstáculo que ele venceu foram os desafios. Diga assim: eu preciso vencer os meus desafios. Se você observar no telão, são os 3 Ds que começam. Os obstáculos, todos eles começam com D. São os 3 Ds
da tua vitória. Você vai vencer, meu irmão. Você vai vencer em nome de Jesus suas desculpas. Você vai vencer as suas dúvidas. E você vai vencer os seus desafios em nome de Jesus. Creia nisso. Os 3 Ds. Se você quer transformar o seu mundo, viver realidades, vença, meu irmão, os 3 Ds. O primeiro D que nós precisamos vencer na nossa vida são as dúvidas, as desculpas, perdão. Queridos, nós vivemos dias, eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu sou um cara bom de desculpa, viu, Suiane? Eu sou um cara bom de desculpa. Se Deus não trabalhar no meu coração, eu tenho uma boa desculpa para qualquer coisa. Quem é assim também? Quem é assim? Você parece comigo, tem boa desculpa? Quem tem uma boa desculpa aí, ó? Aí os corajosos estão levantando a mão. Mas por quê? Eu aprendi isso, irmão, desde criança. Minha mãe era assim comigo, e eu fugia, Zé Antônio, da cinta da minha mãe com as desculpas. Foi ficando bom nisso. Vinha a cinta, e eu dava um jeito de arranjar uma desculpa. Chegou atrasado, arranjava uma desculpa. E aí, queridão, fui crescendo. E quando eu entreguei minha vida para Jesus, uma das primeiras coisas que Deus foi tratar na minha vida, falou assim: William, você precisa se libertar das suas desculpas. Agora, queridão, dá desculpa para a mãe, para a esposa, para o filho, para o seu pastor, para o seu líder PGM. É um nível. O duro é quando nós começamos a dar desculpas para Deus. Aí aperta. Eu ouvi ontem uma ministração que o pastor falava naquela ministração, que você falou assim: você pode dizer não para muitas pessoas, mas nunca diga não para Deus. Falei isso para mim. Eu posso dizer não para o Fernando, não posso. Mas quando Deus pede uma coisa, eu digo não para Deus e arranjo uma desculpa. E quais são as desculpas mais frequentes nos dias de hoje, meu irmão? Talvez alguém, por exemplo, nós temos aqui alguns líderes de PGM, que ele vai convidar alguém para ser um líder em treinamento, ou ser um futuro líder. Aí a primeira resposta que a pessoa fala assim: mas eu não tenho tempo. Já ouviu isso? Eu estou cansado. Já ouviu isso? A esposa não vê a hora do maridão chamar ela assim para comer uma pizza à noite, né? Mas eu estou cansado. Eu estou sem tempo. Já ouviu isso? Ei, querido, presta atenção. Ei, Deus nessa noite quer libertar a nossa vida das nossas desculpas. As desculpas muitas vezes vão te tirar do centro da vontade do Senhor. As desculpas muitas vezes, meu irmão, você está perdendo as oportunidades. Eu trabalhava numa indústria farmacêutica e eu precisava promover um funcionário. E eu chamei ele para aquela promoção. E ele virou para mim e falou assim: não, aí eu vou ter que viajar muito. Mas, meu querido, você vai ganhar o dobro que você está ganhando. Mas aí tem que pegar a estrada. Eu falei: cara, eu não entendendo. Mas por que você não quer? Desculpas, irmãos. Desculpas. Muitas vezes as nossas desculpas são o medo de não querer enfrentar os desafios, que é outra coisa que Gideão venceu também. Olha aqui para mim. Não fala não levanta a mão agora não. Mas qual é a tua principal desculpa que você usa para Deus? Estou cansado? Não tenho tempo? Não tenho capacidade? Eu sou um novo decidido, eu não conheço muito a Bíblia. E se me perguntarem essas coisas, como é que eu vou responder? Aí tem um outro lado das pessoas que falam assim: não, irmão Paulo. Tem pessoas que falam assim: eu já fiz muito para Deus, agora é com vocês. Desculpas, irmãos. Qual que é a tua desculpa? Qual a desculpa que você tem usado para fugir do centro da vontade do Senhor? Quando nós olhamos aqui no versículo 12, Juízes, capítulo 6, versículo 12. Israel estava no meio dessa luta, desse desespero. E aí o anjo do Senhor vai lá e procura Gideão. E Gideão, meu irmão, nos versículos anteriores, se você olhar aí, ele estava malhando trigo num local de prensar uva. Eu não sou agricultor, Alex. Eu não entendo muito dessas coisas. Mas já me explicaram que não tinha nada a ver malhar trigo no lugar de prensar uva. Mas por que ele estava fazendo? Ele estava fazendo aquilo com medo dos midianitas. Porque se os midianitas vissem ele malhando o trigo, talvez ele ia ficar sem aquele trigo. Então ele foi provavelmente à noite, num lugar coberto, lugar que era para prensar uva, e ele estava ali malhando o trigo.
E aí quando ele estava ali malhando o trigo, escondido dos midianitas, um anjo aparece para ele. Ei, querido, você já viu o anjo? Eu já tive a oportunidade nesse templo aqui, uma vez só, ver um anjo, alguns anjos aqui no fundo do templo. Foi a única vez que eu vi anjo na minha vida. Nunca mais. Você já viu anjo? Alguns têm capacidade de ver anjo. O Gideão, o anjo apareceu para ele. O anjo foi lá onde ele estava trabalhando. E chegou para ele, meu irmão, e disse essa frase: o Senhor é contigo, homem valoroso. Você pode repetir comigo e falar assim: o Senhor é contigo, varão, homem valoroso. Já pensou, se Deus chegasse para você, David, falasse isso para você? O Senhor é contigo, irmão. E o valoroso ali, pastor Leandro, no hebraico é a mesma palavra para Boaz, quando Boaz foi resgatar Ruth, o resgatador. Então o valoroso ali estava dando um direcionamento que ele seria um resgatador. E aí, queridão, surge a primeira desculpa de Gideão. A primeira desculpa de Gideão. O anjo fala com ele e Gideão, meu irmão, ele começa com a primeira desculpa. Eu fico imaginando o anjo falando com ele. E ele todo com cara de magoadinho, irmão. Lá talvez à noite, naquele tanque de prensar uva. Já viu alguém magoadinho assim, fazendo um biquinho? Já viu? Faz assim, biquinho assim. Olha olha a desculpa do Gideão. Ah, Senhor. Ele deu uma choradinha, limpou uma lágrima. Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que está acontecendo tudo isso? E aí, pegar um lenço ali. Onde estão as tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram, quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou, nos entregou nas mãos de midianitas. E ele, tô triste. Irmão, o anjo chega para ele, fala a identidade dele, o propósito dele. O Senhor é contigo, homem valoroso, varão valoroso. E aí, irmão, ele vai questionar o que estava acontecendo em Israel. Você sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Eu aprendo com isso aqui, ó. Presta atenção. Ei, vai doer agora. Aniele, vai doer um pouquinho, tá? Não vai embora, não. Irmão, seguinte. O anjo não estava nem aí com a desculpa dele. Queridão, você está dando desculpa para alguma coisa, alguma situação na tua vida? Deus não está nem aí para a sua desculpa. Moisés, fazer um negócio desse. Moisés era gago, dando desculpa. Senhor, eu sou pesado de língua. Não, eu vou usar você, um gago. A desculpa dele, você precisa de alguém para... Eu vou te enviar Arão vai falar por você. Meu irmão, Elias, Deus foi buscar ele lá na caverna. O que você está fazendo aí, Elias? Sou eu que fiquei como os profetas. Sai da caverna, Elias. Aí Deus pergunta para ele de novo: Elias, o que você está fazendo dentro da caverna? Mas sou eu que fiquei como profeta. Sai da caverna. Ei, queridão. Ei, olha aqui para mim. Sai da caverna nessa noite em nome de Jesus. Caverna não é o teu lugar, varão. O monte do Senhor é o teu lugar. Sai da caverna das desculpas. Se apresenta na presença do Senhor, porque o Senhor quer falar contigo. O Senhor quer mudar a sua história. O Senhor quer mudar a sua vida. O Senhor, meu Deus, quer dar propósito para você, queridão. Deixa essas desculpas de lado. E aí, queridão, o Gideão parece que ele nem estava vendo o anjo ali. E aí ele dá a segunda desculpa. Senhor, olha o texto, irmãos. Versículo 15. De novo, Gideão, ele faz rostinho de magoado, né? De mimimi. Senhor. Respondeu Gideão: como posso libertar Israel? O meu clã, a minha família, é a menos importante de Manassés, que era a tribo dele, e eu sou o menor na minha família. Queridão, Deus está te chamando nessa tarde, e muitos aqui estão assim: mas eu não sou nada, eu não posso fazer nada. Eu sou tão fraco, sou tão limitado, não tenho nem dinheiro. Ei, irmão, olha aqui para mim, levanta tua mão. Levanta tua mão assim, ó.
Ó, levanta tua mão para os céus. O Senhor é contigo, meu irmão, o Senhor é contigo. O Senhor tem planos na sua vida. O Senhor não abre mão de você. Por mais, meu irmão, que você olhe para você e você fala assim: eu não tenho nada, eu não posso fazer nada, meu irmão. Deus ama aquelas pessoas que falam assim: eu não posso. Mas quando você não pode, o teu Deus pode por você. Creia nisso. E aí, meu irmão, o anjo, a resposta do Senhor, olha, de novo, o Senhor não está nem aí com a justificativa, com a desculpa do Gideão. Ele dava desculpa, o anjo não falava nada da desculpa dele. Olha que o anjo responde para ele: eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Ei, queridão, o Senhor é contigo. Por onde você andar, Ele vai fazer de você um vencedor. Vamos colocar as nossas desculpas na cruz do Senhor. Porque muitas vezes as desculpas, meu irmão, as desculpas muitas vezes, escuta isso, as desculpas muitas vezes podem estar traçando o meu caminho e não Deus. Quem está traçando o seu caminho? Você ou Deus? As suas desculpas ou Deus? Porque muitas vezes nós estamos permitindo que as nossas desculpas, elas tracem o nosso caminho. Você está olhando alguém para uma pessoa aqui, meu irmão? Antes de aceitar um ministério, eu não aceitava o ministério. Por muitos anos eu não aceitei, porque eu tinha uma mentira, que é uma desculpa mentirosa, que Satanás colocou no meu coração, que falava o seguinte: você vai aceitar o ministério, você vai passar fome, você vai ficar sem sustento. Irmão, muitos anos da minha vida, quando eu tenho que confessar um pecado aqui para você, aquela escada ali, às vezes eu ouvia a voz do pastor Gilson descendo, porque ali você tem o lado direito e o esquerdo. Se você que já foi ali no segundo andar para cima, tem o lado direito e o lado esquerdo. Quando eu vi o pastor Gilson descendo pelo esquerdo, eu ia pelo direito. Quando eu vi ele descendo pelo direito, eu via pelo esquerdo, porque eu não queria encontrar o pastor Gilson, queria falar assim: e aí o chamado? Então, se eu ouvia a voz dele, se soubesse de uma reunião só com o pastor Gilson, eu estava fora, irmão. Porque eu fugia do chamado. Eu fugia. Porque eu tinha uma desculpa que me aprisionava. Que dizia: você não vai sustentar, você não vai conseguir. Irmão, um dia no devocional, eu e minha esposa, já contamos esse testemunho aqui. Nós assinamos uma folha de papel em branco e falamos: Deus, nós colocamos todas as nossas dúvidas, desculpas na cruz do Senhor, faz o que tu queres da nossa vida, irmão. Irmão, para a honra e glória do Senhor Jesus, esse mês de abril, completei aqui na igreja 10 anos, nunca faltou nada na nossa casa em nome de Jesus, pelo contrário, o Senhor nos sustentou, nos guardou. Ô irmão, eu não tinha ideia daquilo que Deus poderia fazer na minha vida. Ah, querido, vou colocar as nossas desculpas na cruz. O Senhor tem um propósito tremendo na sua vida. E você muitas vezes está aprisionado nas suas desculpas. Deixa o Senhor libertar você de toda desculpa, meu irmão, e assuma aquilo que Deus já tem preparado para você, em nome de Jesus. O segundo obstáculo que Gideão venceu foram as dúvidas. Irmão, o cara viu o anjo. O anjo foi falar, irmão, se o anjo falasse comigo, eu falasse: Senhor, se o Senhor quiser agora que eu vou para a África, eu vou. Mas o Gideão era um cara difícil. O Gideão, mesmo vendo o anjo, ele pede para Deus 3 sinais. Deus responde os 3 sinais para ele, e era insuficiente, e Deus ainda deu o 4º para ele. Porque ele era um cara que tinha muitas dúvidas. Gideão, ele pediu 3 sinais. O primeiro sinal que Gideão, quando o anjo falou com ele, versículo 17, se você está acompanhando aí, Gideão prosseguiu dizendo: se de fato posso contar com teu favor, versículo 17, dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Meu Deus, o anjo estava falando com ele. O anjo falou com ele coisas tremendas. E mesmo assim ele falou: Senhor, me dá um sinal. E ele não pediu só um, ele pediu 3 sinais. E
E o primeiro sinal, ele falou, Deus, para o anjo ali, olha, espera um pouquinho que eu vou fazer uma oferta. A oferta para o israelita era um cabrito, um pão e uma farinha. E ele preparou aquele sacrifício e levou lá para o anjo. O anjo falou assim, coloca isso em cima de uma rocha, de uma penha. E na hora que ele colocou aquilo em cima de uma rocha, numa penha, o anjo só pegou a ponta do cajado, subiu fogo do céu, consumiu todo o sacrifício. E o anjo desapareceu. Irmão, se fosse eu me ajoelhar e falar assim, meu Deus, faz o que tu queres na minha vida. O que o Senhor quer que eu faça agora? Mas o Gideão, era difícil. Esse sinal foi insuficiente. Passou mais um tempo o Gideão, ele fala, Senhor, se é eu mesmo escolhido para libertar Israel, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar um pedaço de lã, eu vou colocar lá fora, no quintal. E aí, Senhor, isso está lá em Juízes, capítulo 6, 37, 38. Ó, eu vou pegar esse pedaço de lã e vamos fazer o seguinte, a lã vai ficar toda molhada e do lado do terreno tudo seco. Combinado, Senhor? Ó, se o Senhor fizer isso, ó, eu estou contigo. O que acontece? Exatamente. Naquela noite, amanheceu outro dia, a lã estava totalmente molhada, que o texto diz que dava para encher uma tigela de água, para mostrar para ele, Gideão, está vendo? Ó, a lã está molhada em volta de todo o terreno seco. Aí o Gideão, irmão, o Gideão é um cara difícil. Aí ele fala, Senhor, vamos fazer diferente agora, vamos fazer o contrário. E ele propôs o contrário para Deus. Olha a petulância desse tal do seu Gideão, meu irmão. Aí vamos fazer o seguinte, agora, vamos fazer o seguinte, a lã vai ficar seca e todo o terreno molhado. Beleza, Deus? Olha, é isso que eu quero. O que acontece? Exatamente o sinal que ele pediu. A lã ficou seca e o chão todo. Irmão, quando você quer um direcionamento para Deus, você pede sinal? Quem aqui já pediu um sinal para Deus? Quem já pediu um sinal para Deus? Olha aí, quem já pediu um sinal? Você já fez isso? Gideão fez. Mas o Gideão, ele pediu 3. E aquele cara falou assim, mais um, Senhor, mais uma confirmação, mais uma confirmação, mais uma confirmação. E quando Deus fez a terceira confirmação, foi insuficiente. Deus sabia o coração dele. Aí Deus chega lá no capítulo 7, versículo 10 a 15, e fala, Gideão, você está com medo ainda? Faz o seguinte, você pega teu servo, o Pura, e vai lá no acampamento dos midianitas, e vai ouvir o que aquele povo está dizendo. E aí eu fico imaginando o Gideão e o Pura no meio da floresta lá, andando no meio da mata, camuflado, abrindo a mata, encontrando lá o exército dos midianitas, aproximadamente 135 mil homens, fora cavalos e camelos, um exército enorme. E aí ele ali olhando o exército dos midianitas, e aí tinha 2 soldados conversando. Os 2 soldados conversando, falando o seguinte, rapaz, essa noite eu tive um sonho. Que sonho que você teve? E o outro falou assim, olha, eu sonhei que tinha um pão bem grande. E esse pão vinha descendo pelo acampamento e destruía todo o acampamento. E o outro soldado falou assim, rapaz, isso é a espada de Gideão. E o Gideão ouvindo aquilo ali. Irmão, quando ele ouve e interpreta aquele testemunho, o próprio midianita estava falando assim, rapaz, isso que vai acontecer aqui, Gideão vai vir aqui, vai destruir, vai acabar com tudo o nosso acampamento. Aí quando o Gideão, meu irmão, ele ouve isso, e aí ele solta essa frase aqui, irmão. Olha, irmão, olha que frase tremenda. Olha que coisa linda. Quando o Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação adorou a Deus, voltou para o acampamento de Israel. O que ele fez, meu irmão? O que ele fez? Gritou o quê? Você pode ler comigo? Levante-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas suas mãos. 3 sinais ele pediu, e Deus deu 4 para ele. 4 confirmações claras, que ele era escolhido. Irmão, quantos sinais você vai precisar pedir para o Senhor Jesus, para Ele dizer para você que você é o escolhido dEle, que Ele tem um projeto maravilhoso para você em nome de Jesus. Daqui a pouquinho nós vamos servir a ceia. E nós precisamos, irmãos, colocar verdadeiramente toda a dúvida. Ei, talvez tem muitos aqui em dúvida, que tem dúvida no coração. E Deus quer remover do seu coração hoje todo tipo de dúvida. Todo tipo de dúvida que você possa ter na sua vida.
Queridão, escuta isso. Deus não quer que o seu coração seja escravo das dúvidas, dos medos e das incredulidades. Se há alguma dúvida no teu coração, no teu chamado, daquilo que Deus tem para a sua vida, Deus quer retirar do seu coração toda dúvida. Se necessário, pede sinal para Ele. Pede confirmação na palavra. Mas, meu irmão, não permita que as dúvidas te afastem do centro da vontade do Senhor. Não permita, meu irmão, que as suas incredulidades te afastem das oportunidades que Deus tem preparado. Tem muita gente, irmão, perdendo muita coisa. Tem muita gente perdendo a terra prometida, porque está com dúvida no coração. O servo do Senhor, Deus quer que você tenha convicção, que você tenha uma fé viva, que você, meu irmão, creia no chamado que Ele tem para a sua vida. Se Deus falou, é isso aí, em nome de Jesus. Creia, meu querido, creia nas promessas do Senhor, creia na palavra. Se está escrito na palavra, tome posse na palavra do Senhor. Como diz aquele cântico, a Bíblia, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu vou para onde a Bíblia diz que eu possa ir. Nessa tarde Deus quer remover de você todo tipo de dúvida, em nome de Jesus. E o último obstáculo que Ele venceu, meu irmão, foram os desafios. Fala assim, eu preciso vencer os meus desafios. Olha aqui para mim, não levanta a mão não, mas qual que é o teu desafio hoje? Qual o desafio que você precisa vencer hoje? Desafio que está aí na sua casa, na sua porta. Desafio que você levanta de manhã e fala assim, esse é o meu desafio. Irmão, Deus quer te dar poder e graça para você vencer esses desafios. E Gideão, ele venceu 3 desafios tremendos. O primeiro desafio que ele venceu, que eu acho assim bem difícil. O primeiro desafio de Gideão foi derrubar um altar de Baal. Aí você fala assim, mas qual que é o problema disso? Só que o altar de Baal era do pai dele. Aí o negócio complicou. Por quê? Você já imaginou, meu irmão? Seu pai tem lá um santuário lá na casa dele, uma imagem de um santo, de um Deus, e Deus fala assim, vai lá e destrói o santuário, o altar do Deus seu pai. Se fosse do Zan, da Suiane, você podia ter lá fazer. Mas quando é do seu pai, da sua família. Só que ali, meu irmão, ele já tinha vencido as desculpas, ele já tinha vencido as dúvidas, e ele estava cheio do poder de Deus para vencer os desafios. Você vê a diferença? Quando você consegue vencer as suas desculpas, vencer as suas dúvidas, e teu coração enche de fé, aquilo que Deus pede para você, você vai lá e faz. Agora, quando você está escravo das desculpas e das dúvidas, se ele ali não tivesse vencido as dúvidas e as suas desculpas, dificilmente ele teria derrubado o altar de Baal. E ele foi lá, tudo bem que ele foi à noite, juntou 10 dos servos dele, foi lá e derrubou. Quase morreu, mas o próprio pai dele fez uma confissão, o povo da cidade queria acabar com ele, falou assim, não, mas se Baal é Deus, Baal que lute por ele. E aí acalmou os ânimos na cidade, ele foi obediente e cumpriu o chamado do Senhor. Ele venceu o primeiro desafio. O segundo desafio que ele venceu, irmão, ele venceu um exército, escuta isso. Gideão venceu um exército de aproximadamente 135 mil homens, com um exército de 300. Como é que foi isso? No primeiro momento, tinha aproximadamente 32 mil soldados de Israel. Só que Deus virou para Gideão e falou assim, Gideão, tem muita gente com você. Fala para todo mundo que está com medo, tremendo de medo, vai embora. Na primeira leva, 22 mil pessoas, 22 mil soldados foram embora. E aí ficaram, meu irmão, só 10 mil. E aí Deus falou, leva esse povo lá para o ribeiro. E aqueles que beberem água de joelho, você também manda embora para casa. Mandou embora para casa mais 9.700. Ficaram apenas 300 soldados com Gideão. Aí você pode imaginar, puxa, então ele devia ter um aparato, ele devia ter as melhores bombas. Irmão, o mais incrível de tudo isso, pastor Leno, é que Gideão venceu um exército, 135 mil homens, Caliste, com cântaros vazios, buzinas e tochas. Irmão, escuta isso que eu vou dizer para você. Ei, igreja, Deus coloca desafios para você,
que você sente como Gideão, incapaz de vencer esses desafios. Mas ele venceu um exército de 135 mil homens, com buzinas, cântaros e tochas. Sabe por quê? Ei, escuta isso que eu vou dizer para você. A tua vitória vem da mão poderosa do Senhor. Não é o seu plano, não é a sua habilidade, não é a sua capacidade. Ele só quer a sua disponibilidade. Ele vem com o resto. Ele vem com o poder. E aconteceu exatamente isso lá, irmão. No meio da guerra, Deus confunde o exército inimigo. O exército inimigo, quando ouviu o Gideão chegando com aquelas tochas, com aqueles cântaros, irmãos, eles começaram a se matarem uns aos outros e fugirem. E com 300 homens, ele destruiu um exército de 135 mil. Tem desafios que você está achando que é muito difícil vencer? Meu irmão, entrega isso nas mãos do Senhor. Deixa Ele te usar. Deixa Ele entrar, te dar estratégia, te dar as pessoas certas. Foram embora, meu irmão, 31.700 pessoas. Ficaram apenas 300. Às vezes você fala assim, mas só ficou esse pouquinho de gente. Só esse pouquinho de gente. Mas um pouquinho de gente nas mãos do Senhor é suficiente para vencer todo tipo de exército. E o terceiro e último desafio que ele venceu, irmão, que talvez assim, você fala assim, mas será que isso é um desafio? Naquele contexto, sim. Eles pediram para Gideão ser o rei. Já que você destruiu todo o exército inimigo, agora você vai ser o nosso rei. E ele falou assim, de maneira nenhuma. Porque quem tem que ser o rei de vocês, o nosso rei, é só o Senhor Jeová. E aí ele responde para eles, eu não reinarei entre vocês, o Senhor reinará entre vocês. Você pode repetir comigo e falar assim, não reinarei sobre vocês, o Senhor reinará sobre vocês. Ali, irmão, o ego dele podia estar bem inflamado. Eu sou o cara, eu destruí o exército, eu vou ser o rei, eu vou mandar em todo esse povo aqui. Mas ele não se dobrou às seduções, porque essa não era a vontade do Senhor, porque o Senhor é que era o rei, o verdadeiro rei de Israel. Sabe o que a gente aprende com isso aí, irmão? Que os desafios são progressivos. Ele começou vencendo dentro de casa, depois venceu um exército inimigo, depois ele venceu ele mesmo, que talvez seja o nosso maior inimigo, vencer a nós. Vencer as nossas motivações erradas, vencer a nossa carne, vencer os nossos desejos de aplauso, de reconhecimento, de honra. E ele abriu mão disso aí. E o livro de Juízes fala que no período que, mesmo ele não sendo rei, ele liderou, ele foi o juiz de Israel, e houve paz em Israel naquele tempo. Eu entrei aqui na igreja, irmão. Eu me batizei, aceitei Jesus aqui na igreja em 1988, século passado, tinha 18 anos. Um dia, nós não tínhamos escola do discípulo, era EBD, e aí, Deus colocou no meu coração para dar aula, para ajudar o pastor Ronaldo que dava aula na escola bíblica dominical. E eu virei para ele e falei assim, pastor, Deus colocou no meu coração só para te ajudar. E ele falou assim, não, a partir do domingo que vem você que vai ser o professor. Eu falei, mas eu não tenho preparo. Eu falei assim, Deus vai te abençoar, irmão. Isso foi em 1990. Foi o primeiro desafio que eu aceitei aqui na igreja. Você que é bom de geografia, 1990 para 2019, são quantos anos? Você que é bom de geografia? Quantos anos? 29 anos. Deus não me pegou em 1990 e me transformou num pastor. Ele me colocou na escada progressiva dos desafios. Entenda isso. O importante é você dizer sim para Deus em todos os degraus que Ele está querendo te levar. Entenda isso. Que muitas vezes você fala assim, não, mas eu vou aceitar um desafio, Deus vai me levar para a África. Pode até te levar para a África, mas Ele vai te capacitar até você estar preparado para ir para a África. O importante nessa tarde, meu irmão, você dizer sim para o Senhor. Aquilo que o Senhor tem para a minha vida, eu aceito. Eu quero viver os teus sonhos, os teus projetos. Irmão, nem que seja para limpar o banheiro da igreja, mas que você esteja disponível para o Senhor Jesus. Comece com pequenos degraus, porque Ele vai te levar. Seja fiel no pouco, no muito te colocarei. Feche teus olhos, querido, coloque tua vida
diante do altar do Senhor. Coloca o teu coração na presença dEle. Hoje é uma tarde de você aceitar os desafios que o Senhor tem preparado para a sua vida. Reflita sobre essa palavra. Que Gideão, ele venceu os seus obstáculos. Ele venceu as suas desculpas. Ele venceu as suas dúvidas. E ele venceu os seus desafios. Deus quer te capacitar em todas essas áreas. Ele quer te capacitar a você vencer as suas desculpas, a você vencer as suas dúvidas e você vencer os seus desafios. E que você, meu irmão, atenda o chamado de Deus para transformar um mundo. William, mas como é que eu vou transformar um mundo? É progressivo, meu irmão. Passo a passo. Chamado a chamado. Diga sim para o Senhor nessa tarde. Diga sim para o Senhor. Permita que Ele te conduza de passo a passo aquilo que Ele tem preparado para você. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, Deus, pela vida dos meus irmãos, minhas irmãs, que estão aqui nessa tarde, Deus, e eu tenho convicção absoluta que o Senhor tem um chamado para cada um deles. Cada um aqui tem um chamado específico. Talvez alguns serão pastores, talvez outros serão missionários, talvez outros serão líderes de PGM, talvez aquelas pessoas que estão ali só para ajudar no mini. Deus não importa, oh Deus, o que eles são chamados, mas são chamados para fazer aquilo que o Senhor quer. E eu oro nessa tarde que o Senhor remova todo tipo de desculpa do nosso meio, que o Senhor tire do nosso meio, Deus, todo tipo de dúvida, e que o Senhor capacite o teu povo, Deus, em nome de Jesus, para vencer todos os desafios que o Senhor tem colocado na vida deles, em nome de Jesus, amém. Querida, nós vamos participar da ceia do Senhor. Antes de nós participarmos da ceia, existe uma pessoa, olha aqui para mim, existe uma pessoa que deixou a sua glória, a sua majestade, o Filho de Deus, que veio aqui e habitou entre nós, nasceu na forma de homem, nasceu numa estribaria, viveu aqui entre nós, morreu numa cruz. Olha aqui, se nós fomos chamados para transformar o mundo, sabe por quê? Porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou para transformar o teu mundo. Porque Jesus morreu, ressuscitou e transformou o seu mundo. Agora você pode, meu irmão, ser um agente de Deus para transformar o mundo de outras pessoas, de outras famílias, de outras realidades. Os irmãos vão começar a servir os elementos. E o que representa a ceia do Senhor, meu irmão? A ceia do Senhor representa um memorial, anuncia a morte do Senhor. E quem pode participar da ceia do Senhor, quem já entregou sua vida para Jesus, é batizado, está em comunhão com a sua igreja. Então nós vamos ficar em pé agora. Você vai ficar em pé agora no seu lugar. Vamos adorar o Senhor. Nós vamos bendizer o nome do Senhor. E você, meu irmão, nesse espírito de gratidão, onde o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário por você. A partir do momento que você pegar os elementos, meu irmão, você pode assentar. E nós vamos participar da ceia do Senhor. Mas agora, meu irmão, rejubile na presença dEle. Adore o Senhor. Glorifique o nome dEle. Porque Ele entrou na nossa história para transformar o nosso mundo. Em nome de Jesus. Amém e amém.
declarar isso, igreja. Jesus, toda glória somente a ti. Jesus, toda glória somente a ti. Com intensidade, diga. Jesus, toda glória somente a ti. Não há outro igual a ti. Tu és o Rei da glória. Tu és o Rei da glória. Minha vida dou a ti. Tu és o Rei da glória. 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 E Tu és o Rei da glória. Tu és o Rei da glória. Aleluias. Feche teus olhos. Você que já pegou seus elementos. Esse é o momento de você colocar sua vida no altar do Senhor. Você colocar sua vida. A ceia do Senhor, ele é um privilégio. Participar da ceia do Senhor é um grande privilégio. Pense bem. Você estava totalmente condenado, atolado nos pecados, longe de Deus. Jesus vai lá, de maneira tão meiga, tão amorosa, ou às vezes de uma maneira tremenda na sua vida, e te resgata, e te deu uma nova vida, perdoou os seus pecados, escreveu o teu nome no livro da vida, e agora Ele habita em você através do Espírito Santo. Irmão, que coisa extraordinária. E se Jesus voltar hoje, por causa dessa graça, desse amor, por causa que o teu nome está escrito no livro da vida, você subirá para morar com Ele para sempre. Que privilégio, que privilégio, que privilégio participar de uma ceia, onde eu estou dizendo que eu creio nesse Deus que enviou o Filho dele para morrer na cruz por mim. Mas também é uma responsabilidade. E quando eu participo da ceia, eu preciso pedir para o Espírito Santo, como diz lá no livro de Salmo: sonda, meu Deus, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Aqui no texto da ceia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Só que quando eu olho para esse texto, eu falo: Pai, eu sou incapaz de me examinar de maneira sem a ajuda do Teu Espírito. Por isso agora é a hora que o Espírito Santo está aqui sobre a igreja. O Espírito Santo está aqui, meu irmão, agindo no nosso meio, mostrando para mim, mostrando para você aquelas áreas que nós precisamos nos arrepender nessa tarde. Confessar o pecado, abandonar esse pecado, liberar perdão, colocar essa mágoa, meu querido, liberando perdão e tirando essa mágoa do seu coração. Deixa o Espírito Santo agir. Pegando uma parte do texto que nós lemos, da história de Gideão. Talvez você precise pedir perdão pelas desculpas. Talvez você precise pedir perdão pelas dúvidas. E talvez você precise pedir perdão que você está fugindo do teu chamado, como eu fugi por muitos anos. Essa é uma tarde de cura. Essa é a tarde que o Espírito Santo, os céus estão abertos sobre esse lugar, onde o Espírito Santo quer trazer cura. E a minha atitude para receber a cura de Deus
é concordando com Ele, com o meu pecado, com o seu pecado, se arrependendo, pedindo perdão, pedindo misericórdia. A palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Que é partido por vós. Irmão, não consigo ler esse texto sem me emocionar. De um Deus que deixou a glória dele para morrer aqui por mim. O que eu fiz para merecer tanto amor? O que nós fizemos para um Deus que não precisa de nós? Amar tanto as nossas vidas, para dar o seu único Filho, para partir o corpo dele lá na cruz. Quando eu vejo aqueles filmes de Jesus ali na cruz, meu irmão, eu não consigo assistir, porque eu sei que Jesus morreu, aquilo ali foi pelo meu pecado. Por isso nós precisamos, irmãos, em nome de Jesus, que a nossa vida glorifique o nome dele, que a gente não faça o sacrifício dele em vão, vivendo a vida cristã de qualquer jeito, desprezando o chamado que ele tem para nós, vivendo escravo de dúvidas, vivendo escravo de desculpas. Nessa tarde, entregue sua vida para ele. William, já entreguei, eu sou batizado. Entregue a sua vida para ele, de verdade. Entregue seus planos para ele. Entregue, meu irmão, seu passado para ele. Entregue seu futuro para ele. Entregue tudo nas mãos dele. Alguém, irmãos, ainda não recebeu os elementos e está aqui no nosso meio, dá só um sinal, nós vamos com carinho levar aí para você. Fique em pé, só é no seu lugar. Alguém não recebeu? Amém. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Segura o seu pãozinho aí, irmãos, todos juntos agora. Fazer isso em memória de Jesus. Em memória de Jesus, participe do pão. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Ei, querido, quando você celebra a ceia, você segura isso aqui, ó. Isso aqui não está sendo transformado em sangue de Cristo, não. Isso aqui é só um símbolo. Só um símbolo. Mas remete ao teu Jesus, que derramou o sangue dele por nós. Quando você participa da ceia, nunca se esqueça disso, que ele derramou o sangue dele lá na cruz, por mim e por você. Em memória de Jesus, participe do cálice. Senhor amado, nós te louvamos, nós te bendizemos. Nós estamos agradecidos a Deus pelo teu sacrifício vivo, ó Pai, que veio e se entregou por nós, para que nós pudéssemos, ó Deus, ter vida, para que nós pudéssemos viver e ter o nosso nome escrito no livro da vida. Obrigado, ó Pai, por essa tão grande transformação que aconteceu dentro de nós, na nossa casa, na nossa família. E nós queremos, ó Pai, seguir anunciando essa mensagem até que o Senhor venha. E nós queremos dizer, ó Pai, que o Senhor é o Rei da glória, Senhor dos senhores, bendito eternamente para sempre. Aleluia. Fiquem em pé, amados. Passa o teu cálice ao irmão que está à direita e celebre o Senhor, celebre o Rei dos reis, celebre o Rei da glória. Abre o teu coração, abre a tua alma, se derrama diante do altar do Senhor, reconhecendo que Ele é o autor da vida, que fora dele não há salvação, fora dele não há vida.
Venha para Jesus, venha, entrega o teu coração para Jesus, entrega a tua vida para Jesus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele vai abençoar a tua vida, a tua família, toda a tua descendência. Amém? Vamos então declarar que Ele é o Rei da glória, Ele é o Rei dos reis, Ele vem sobre as nossas vidas, no nome de Jesus, aleluia. Ó Deus onisciente, o Todo-Poderoso, a tua grandeza é eterna e sem limite. Todos os filhos aqui reunidos ouçam: nosso Rei está neste lugar. Levantai-vos, ó portais eternos, para que o Rei da glória reine e sua glória seja vista, e todos os povos o adorarão. Levantai-vos, ó portais eternos. Maravilhosos feitos refletem teu caráter, que a terra se encha e conheça a tua glória. E todos os filhos aqui reunidos ouçam: nosso Rei está neste lugar. Levantai-vos, ó portais eternos, para que o Rei da glória reine e sua glória seja vista, e todos os povos o adorarão. Levantai-vos, ó portais eternos, para que o Rei da glória reine e sua glória seja vista, e todos os povos o adorarão. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Levante as suas mãos, levante a sua voz em adoração a Ele. Todos os filhos aqui reunidos ouçam. 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 Todos os filhos aqui reunidos ouçam: nosso Rei está neste lugar. Levantai-vos, ó portais eternos, para que o Rei da glória reine e sua glória seja vista.
Feche teus olhos. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todo o teu povo, hoje para todos sempre, transformando-os para transformar o mundo de cada pessoa até a volta de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Dê um abraço, Deus abençoe.